Olá pessoal, então continuando nossas aulas, na aula passada nós fizemos aí algumas configurações usando o Fluent API, né, com as configurações aqui na classe contexto. Fizemos também nossa classe que inicializa, né, ele povoa aí, né, os nossos dados, né. Então, vamos dar continuidade. Esse vídeo aula aí, ele assim, vamos seguir aí alguns conceitos, né? Diz respeito às associações, as relações entre as entidades. Nós fizemos uma associação aqui entre cliente, né? O cliente tem muitos contatos, né? Possui muitos contatos. E um contato tem um único cliente, né? E fizemos isso, né? Porém a gente precisa entender como que funciona a associação de muitos para muitos, né? Um para um. E algumas técnicas aqui do que o Entity Framework Core coloca como recurso para a gente. Né? Então, antes de falarmos do repository, que é o nosso padrão que vai permitir que nós possamos manipular os dados aí, vamos então passar primeiramente por esses conceitos, para a gente dar uma reforçada aí. Então, olha só. Primeiramente, eu vou então criar algumas entidades aqui na nossa camada de Application Core. Né? Eu vou criar aqui uma nova classe. Tá? Essa classe, eu vou chamá-la, deixa eu voltar aqui, deixa eu ver como que eu tenho aqui no meu script aqui. Né? Vamos colocar aqui uma classe chamada endereço. Né? Então, no botão direito aqui do mouse, add class, da pasta entity, né? Vamos criar uma classe chamada endereço. Essa classe aí, ela vai ter uma associação de um para um. Né? Então eu vou colocar aqui que cliente, né? Antes ela, vamos dar uma melhoradinha aqui, ela é public, né? Ela é uma classe pública. Né? Essa classe aqui eu vou dar um setor também. Esse construtor dele aqui, construtor ainda não tem nada, tá vazio, mas depois vamos dar uma melhoradinha nele. Então essa classe aqui, ela vai ter o que? Ela vai ter uma chave primária dela, então prop, tab, int, então endereço ID, endereço ID. Que mais que endereço vai ter? Então, ela vai ter também logradouro, bairro, opa, tem bairro, né? O que mais que ela vai ter? Deixa eu ver aqui. Então vai ter também CEP. CEP. Vamos colocar também a propriedade referência. Referência. E também vamos associar com o cliente. Então o cliente aqui, vamos salvar aqui, né, primeiramente. Então o cliente, eu vou dizer que o cliente, ele vai ter um endereço. Então ele tem um endereço. Né? E vou chamar essa propriedade de endereço. Ok? E endereço está errado aqui, né? Endereço. Né? E endereço, a nossa classe endereço, ela vai ter um único cliente. Né? Então ela vai ter aqui um cliente. A gente tem que fazer uma pequena alteração aqui, dizendo o seguinte, então a chave estrangeira que representa a associação de cliente é cliente ID. Né? Então a gente precisa deixar isso aqui explícito. Então, cliente ID. Né? Existe outra forma de trabalhar com esse tipo de associação. Vamos começar por esse padrão aqui. Para quem assistiu os vídeos anteriores que eu tinha do MVC5, sabe que mudou um pouquinho. Né? Era até um pouquinho mais complexo fazer isso aí. Né? Bom, mas o que está valendo é o que a gente tem de mais recente. Né? Então, ele tem um cliente ID e cliente, né, tem um endereço. Ah, mas Márcio, poderia associar um cliente com vários endereços? Sim, na nossa modelagem
Nossa modelagem aqui a gente está para exemplificar, então a gente vai ter uma associação de 1 para 1 entre essas duas entidades, ok? Então a modelagem é que vai dizer para a gente aí, né, de fato aí que realmente está valendo, né? Ótimo. Dá um build na aplicação, build solution. Inclusive eu vou estar disponibilizando esse diagrama de classe para vocês, para a gente ter uma visão melhor. A gente vai gerar esse diagrama, tá? Tem que passar aqui no build da solução. Vamos ver se passou, né? Não passou. Vamos lá. Às vezes demora um pouquinho, porque são as 3 camadas ali, né? Passou, 3 com sucesso, né? Especificamos mais uma classe endereço, né? Bom, vamos dar continuidade então. A gente vai também criar uma classe chamada profissão, tá? O que acontece? Deixa eu criar essa classe aqui. Então, essa classe vai se chamar profissão, que vai ficar responsável por armazenar quais são as profissões que os clientes possuem, né? Então, por exemplo, o cliente Márcio, ele tem a profissão de analista de tecnologia da informação e também a profissão de professor do ensino superior, né? Então, percebam que pensando dessa forma, nesse viés aí, eu tenho então uma associação de muitos para muitos, né? Então, vamos criar a classe profissão e aí a gente faz essa associação, tá? De muitos para muitos, entre cliente e profissão, tá? A gente vai precisar de uma classe intermediária aí. Então vamos colocar aí que ele tem uma propriedade profissão ID, né? O que mais? Essa profissão ela tem um nome. Que mais? Essa profissão aqui ela também vamos colocar uma descrição, que vai ser ali um detalhamento melhor da profissão. As profissões, elas possuem um código, né, que a gente vai chamar de CBO, que é Classificação Brasileira de Ocupações, tá? Até para depois a gente colocá-la como uma chave também no nosso banco, uma chave única, tá? Porque esse código CBO aqui, apesar de que ele não será uma primary key, mas ele vai ter que ser único, tá? Para a gente garantir que não se repita esse CBO aí, né? Então, nós criamos aqui a nossa classe profissão. E precisamos então dizer aqui que entre profissão e cliente nós temos uma associação de muitos para muitos, né? Bom, deixa eu só criar um construtor aqui para profissão, já que a gente está criando, né? Vamos criar aqui um setor aqui, né? Então também só tem um método construtor que não tem nada ainda, né? Como que eu faço então, pessoal? Eu preciso de uma classe intermediária. Para quem assistiu os vídeos também anteriores do Entity Framework na versão 6, isso era feito de uma forma bem mais fácil, né? A gente tem que fazer então aqui nesse momento, criar uma classe intermediária. Então eu vou criar aqui, né? Vamos no que realmente tem de novo ainda. Então vamos aqui criar uma classe chamada profissão cliente, né? Essa classe aqui ela vai ser responsável, né, para armazenar as informações tanto de profissão quanto de cliente, para fazer com que a associação de muitos para muito ocorra. Tá? Então vou colocar aqui um public class, né? Vamos colocar uma chave primária para ela. Dessa vez vamos colocar só ID, né? Então uma profissão cliente, eu sei que essa classe ela vai ter que armazenar a chave estrangeira de cliente ID, né? Por sua vez, vai ter a propriedade de navegação cliente, né? E ele também vai ter que armazenar a chave estrangeira de profissão. Então é profissão ID. Por sua vez, vai ter uma propriedade de navegação de profissão. Tá? Ok. Dessa forma aqui, pessoal, eu consigo, através de uma classe, obter então aqui as chaves, né, das associações. Então, eu estou dizendo que uma profissão ela pode pertencer a vários clientes, né, e um cliente pode ter várias profissões. Então, o que está faltando agora? Deixar explícito isso, né? Que aqui a gente tem o lado 1 da associação, né?
Eu vou dizer que cliente, né? Vamos entrar aqui em cliente. Cliente, ele vai ter uma coleção, então próprio, ele vai ter uma iCollection de quem? De profissão cliente. Eu vou chamar de profissões. Clientes, né? Eu disse que cliente tem muitas profissões de cliente, né? Então, isso vai se repetir também. Então, eu vou copiar aqui. Eu já vou salvar aqui. E eu vou dizer também que profissão também tem aí uma coleção de profissões clientes, né? Então, eu consigo fechar a associação de muito para muito dessa forma aí. Ok? Façam com calma, observem os detalhes, né? Então isso aí exige que você tenha um conhecimento mínimo de banco de dados, sabe que a gente, quando tem uma associação de N para N, a gente tem que ter essa, no caso aqui, uma entidade, né, que vai estar colocando então essas associações aí para gente, né? No caso aqui a gente é uma classe e lá no banco vai se transformar numa entidade. Ok? Façam com calma aí. Tá? Vamos dar um build na aplicação aí. As coisas vão se encaixando aí melhor, vai ficando mais fácil, né? A compreensão. Tá? Então vamos ver se vai dar o build. Tudo ok. Né? Beleza, 3 sucesso. Né? Bom, pessoal, o que acontece agora? Né? É uma prática nós deixarmos aí explícito essas associações no nosso contexto. Tá? Isso facilita o entendimento, fica de uma forma bacana de você estar entendendo o código, todos os desenvolvedores também. Então, assim, se você observar aí, apenas com essas configurações, né, já é possível que essas associações ocorram no banco. Né? Lembrando que o nosso banco de dados está aqui em SQL Server Object Explorer, aqui, né? É o nosso BDSGC. Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir ele aqui. Né? Então, com isso já é suficiente, né, ele entender as associações aí. Inclusive, vamos fazer um teste para ver se está passando essas associações. Aqui, vamos expandir Databases, BDSGC, que é o nome do nosso projeto. Eu vou deletar esse banco, tá? Então, sem medo, deleta ele aí. Marca essa opção Close Existing Connection, tá? Então, eu posso apagar meu banco. Outra coisa, na pasta Migrations a gente tem uma série de itens que nós fizemos nas aulas aí, né? Que foram criados automaticamente, a gente foi adicionando as migrações. Vamos zerar tudo isso aqui, nós apagamos o banco, estou selecionando esses arquivos, isso aqui para facilitar, tá? Porque senão tinha que fazer reverter alguma configuração anterior da Migrations, né? A gente ia perder tempo. Então isso aqui, pessoal, é uma prática no processo de desenvolvimento, tá? Às vezes você sempre reseta aí suas migrações, né, para você sempre estar modelando. Obviamente que isso vai depender de como você vai estar trabalhando, com qual equipe, tá ok? Mas geralmente você trabalhando em solo, sozinho, né, é muito comum você estar sempre recriando essas migrações aí, né? Então nesse caso aqui, ó, o Package Manager Console, vamos adicionar uma migração chamada inicial. Então lembre de marcar a opção de infraestrutura, onde fica o nosso banco de dados. Né? Então vamos adicionar uma migração aqui. Migração. Vou chamar de inicial. Né? Naquele nosso contexto. Né? Qual contexto? Então, nosso context. Qual contexto que é o nosso? O nosso é o cliente context. E o nome dessa migração já está lá. Né? Então, vamos dar um enter aí. Vamos executar. Vamos criar essa migração do zero. Opa, ele colocou aqui, Add Migration, não reconhece, né? Eu acho que eu inverti aqui, né? Então, na verdade, então, então tá aqui, migração, né? Migration, né? Coloquei em português aqui, Add Migration, nome dele, para esse contexto, parâmetro context, né? Vamos lá, vamos ver se ele vai criar pra gente aí.
Então tá ali, criando a migração, né? Ok, criou nosso arquivo aqui chamado initial, né? Com esse hash, que é a data de hoje. Né? Então ele vai estar lá criando a tabela cliente, a profissão, né? Com os atributos, né? Então ele vai colocar a profissão ID como primary key, então tá tudo aqui, né? Vamos mandar então executar isso aqui no nosso banco. Então update database, no contexto, então menos context, cliente context, cliente context, né? Então vamos mandar ele atualizar isso no banco. Ele está recriando o banco, né? Olhando para as nossas configurações aqui das associações, né? Se tudo estiver ok, ele vai dar um sucesso aqui, a gente vai visualizar o nosso banco, né? Então temos aí uma associação de um para muitos entre cliente e contatos, né? Cliente e contatos, ele tem a associação de um para muitos. Nós temos uma associação de um para um entre cliente e endereço. E temos uma associação de muitos para muitos entre cliente e profissão. Então, para que ocorra esse de muitos para muitos entre as duas entidades, eu preciso de uma entidade intermediária, né? Beleza, acho que deu certo aí. Bora ver lá no nosso banco, então, aqui. Eu vou atualizar em databases aqui, a refresh, né? Então, bd sgc, vou expandir, né? Então, vamos lá. Deixa eu começar pela profissão cliente, para ver se realmente ele aceitou aí essas alterações aí, né? Então, profissão cliente, né? Columns, então tem que ter duas PK, duas FK, tá certo? Cliente ID, profissão ID, né? O que vai registrar o ID tanto de cliente quanto de profissão, tá certinho, em uma chave primária. Legal. Profissão, quais são as colunas de profissão? Tá tudo certinho, tem uma PK, CBO, né? Então, o endereço, ele tem que ter uma estrangeira aqui de cliente, né? Deixa eu ver endereço. Endereço ID, ele tem um cliente ID, né? E cliente, né? Também, vamos ver se criou corretamente. Tudo certo, CPF nome. Tá? O que falta nós configurarmos agora aqui, né, depois de criar o banco, é nós deixarmos explícitas essas associações aí usando o Font API. É o que a gente vai fazer agora. Tá? Na maioria das vezes não é necessário fazer isso. Tá? Porém, eu recomendo fortemente que vocês façam, isso facilita o entendimento, você reforça isso aí dentro do seu contexto, tá ok? Nós fizemos aqui dentro do On-Model Creating, né, algumas configurações, tanto para cliente e contato. Então nós distribuímos isso em regions, né? Então configurações de cliente, né? Configurações de contato, né? Vamos criar algumas regiões aqui para fazermos as configurações aqui. Então region, vou chamar assim, configurações de profissão, né? E aí eu coloco aqui então um range end region, né? Então, end region. Vamos fechar nossa região aqui. Então aqui ficarão as configurações de profissão. Esse contato está com C minúsculo, deixa eu arrumar ele aqui. Configurações de contato, né? Vou salvar todos aqui. Vamos criar uma outra região aqui. Cadê? Então, region, configurações de endereço. Então aqui a gente vai ter que melhorar, né, as nossas configurações de endereço. End region, né? Vou deixar aqui. Aqui também está sem acentuação, configurações, né? Opa. Profissão. Bom, profissão cliente ele vai ser uma entidade aí que vai estar, ela está só como apoio ali, né? Então vamos deixar somente isso mesmo, tá? Vou salvar aqui. Uma outra observação importante, pessoal, essas informações aqui, essas configurações, na verdade, depois a gente vai estar centralizando especificamente para cada entidade dessa uma classe, né?
que aí é o princípio da responsabilidade única, né? Então a nossa classe contexto aqui está ficando muito extensa, né? Muitas linhas de código, então isso não é bom para manutenção, né? Então a gente vai ter que separar uma classe só para configurações de cliente, uma classe só para contato, uma classe para profissão e de endereço. A gente vai fazer isso nesse vídeo ainda, tá? Bom, vamos então começar por profissão, né? Se você observar que profissão está muito ruim, né? Ó, profissão aqui está tudo aqui como varchar max, né? N varchar max, né? Então aqui a gente tem que seguir exatamente o que está no nosso diagrama de classe, né? Nós não temos ainda, mas vamos simular aqui alguns itens aí, tá? Bom, deixa eu pegar aqui mais ou menos no que eu tenho, que a gente possa seguir aqui. Bom, vamos dizer o seguinte, aqui, aproveitando que nós já temos aqui de cliente, vamos dizer o seguinte, ó, aqui a propriedade dele, né? Vamos pegar aqui esse model builder, vamos pegar esse primeiro aqui, vamos copiar aqui de cliente e profissão, vamos colar aqui, vamos falar que tem, ao invés da entidade cliente, vai ser a entidade profissão, a propriedade nome, então, ó, vamos chamar de e.nome, né? Vamos colocar um P aqui nessa expressão nome daqui de profissão, né, para ficar melhorzinho. Então, P, profissão.nome, ele vai ter aí uma coluna do tipo varchar, hasColumn type varchar, do tamanho, vamos colocar aqui, tamanho 400. É obrigatório, né? Vamos também, então, vamos já copiar isso aqui, dar um Enter, duas vezes aqui. Então, em profissão da propriedade CBO, ele vai ter um varchar 11. Tá? Varchar 11 não, varchar 10 é suficiente. E também é obrigatório o CBO. Vamos dizer também que da propriedade descrição, né? Aí sim, vamos dar uma melhorada. Ele vai ter um tamanho 1000 aqui de varchar aqui, né? Vou salvar todos. Então deixa eu ver aqui. Profissão, então, CBO, descrição, não todos serão obrigatórios e dou uma melhoradinha aqui, né? Bom, beleza. Vamos aproveitar aqui também, então, já que a gente está na memória aqui, endereço, eu vou só colar aqui dentro, no endereço. Então, na entidade endereço, né, a propriedade, vamos colocar aqui bairro, aí tem um tamanho, vou colocar 200, bairro é obrigatório. Vou aproveitar e já copiar aqui, vou colocar aqui end, de endereço, né, na expressão lambda, end. Então, endereço, a propriedade CEP, ela vai ter o tamanho 15, tá? Obrigatório também. Do endereço, a propriedade logradouro, ela vai ter um tamanho 200 também. E a referência, ela vai ter um tamanho 400 e ela é opcional. Então não vamos deixar obrigatória essa referência, essa opção aí, né? Então eu vou tirar aqui essa opção aqui de is required, né? Então ela vai só ser a not null, né? Quer dizer, nulo, né? Então ela vai ser opcional. Então tivemos alterações aí nas configurações, né? Percebam que é mais do mesmo, né? Então a gente pode estar então compilando aí num build aí, ver se está tudo ok. Essas informações de tamanho de campo, tipo, então você vai ter que estar alinhado aí com o diagrama de classe, né? Então o DBA também aí vai estar acompanhando, todos os envolvidos aí, né? Tem entendimento aí do que realmente vai ser colocado. Isso aqui são valores hipotéticos, tá ok, gente? Não estou seguindo nenhum diagrama por enquanto. Então só vou voltar aqui, né? Para dar uma melhorada, né? E vamos dizer também o seguinte, olha, o contato, ele vai se chamar contato, né?
Então, o endereço, lá no banco de dados, toTable, ele vai chamar endereço, então você pode estar modificando o nome da tabela, né? Profissão, então vai se chamar profissão, e vamos colocar aqui que a profissão cliente, essa classe profissão cliente, vai se chamar também profissão cliente. Então você pode ficar à vontade aí no que você quiser mudar no seu banco, o nome da tabela, então esse toTable está para isso. Então, a gente não muda o nome das classes, né? Então, cliente, contato, endereço, profissão e profissão cliente. Legal. Vamos salvar aqui. Podemos, então, melhorar mais ainda, né? No que diz respeito às associações. Eu vou começar por cliente. Nós sabemos que cliente tem muitos contatos. Então, eu quero deixar isso explícito para ele, né? Usando o Fluent API. Tá? Isso é interessante que vocês façam aí. Tá? Tem que fazer. Ok? Deixa eu pegar aqui um exemplo que eu tenho para a gente ganhar tempo. Esse meu mouse aqui não está me ajudando muito hoje aqui. Mas vamos lá. Então a gente vai dizer o seguinte. Que a minha entidade, o Model Builder, na minha entidade cliente, né? A minha entidade cliente, vamos dizer o seguinte, ela tem uma chave primária. Então ela tem aqui, eu sei que a chave primária é cliente ID, mas eu vou deixar explícito. Então vou colocar aqui que ela tem hasKey. Né? Qual chave que é? A gente sabe que é cliente ID. Né? Então vou colocar C de cliente, vai para C, ponto. Eu vou dizer de forma explícita que a minha chave primária é cliente ID. Né? Então, ficou melhorzinho aí. Né? O que mais que eu vou fazer aqui então, pessoal? Eu vou dizer aqui também da associação que cliente ele tem muitos contatos. Eu vou copiar aqui essa primeira parte aqui, ó, para não ficar digitando. Então, o meu Model Builder cliente, né, tem muitos. Então, cadê? Deixa eu ver cliente. Acho que vai ficar melhor começar pela tabela principal aqui. Deixa eu só verificar aqui da melhor forma aqui para facilitar para vocês aí. Não, tá certo, vamos lá. Então o cliente tem muitos contatos. Então eu vou ter aqui um método chamado hasMany. Então tem muitos o quê? Muitos contatos. Então o hasMany aqui, inclusive eu confundi aqui, é um método. Então o cliente tem muitos contatos. Então, vou colocar uma expressão lambda c.contatos. Né? É interessante que você vá alinhando ele, vai dando enter nesses pontos aqui, facilita bastante o entendimento. Tá? Então eu disse que clientes têm muitos contatos, e contatos com um, então with one, com um o quê? Com um cliente. Então contato tem apenas um cliente, né? Ok? Já até aparece pra gente ali. E a chave estrangeira dessa associação, então eu vou deixar, eu sei que é cliente ID, né? Então eu vou colocar aqui has foreign key. Então ele tem uma chave estrangeira. Né? Has foreign key. Então qual que é a chave estrangeira? A chave estrangeira aqui é cliente ID. A gente já sabia disso. Né? Nós estamos deixando de uma forma explícita com o Fluent API. Né? O que mais? E a gente sabe também que tem uma chave principal dela, aqui da associação, né? Que has principal key. Né? Tem a nossa chave principal aqui, nós sabemos que da associação, que é a nossa chave primária, é o nosso cliente ID. Tá? Ponto e vírgula. Vou salvar aqui. Então, galera, essa aqui na verdade não há necessidade de você estar fazendo isso na maioria das vezes, mas eu sugiro que vocês façam.
Fica fácil depois você entender isso aqui. Então a leitura é muito simples. A entidade cliente tem muitos, has many, contatos, e contato com um cliente. E dessa associação aqui, de contato com cliente, contato, né, has foreign key tem uma chave estrangeira, cliente D. Né? Que por sua vez, dessa associação, a gente tem aqui uma chave principal, que é o nosso cliente ID também. Né? Ok? A gente tem que praticar bastante isso aí. Vou salvar, dar um build solution aí. Né? Ver se tem que passar aí. Cadê o nosso output aqui? Dois passaram. Na verdade tem que passar, são os três aqui. Vamos dar um clean solution aqui, ó. É muito bom que você sempre faça também, dar um limpa a solução, né? Limpar todas as soluções, quer dizer, todos os projetos da solução, né? E aí você dá um rebuild solution, né? Para renovar nossos assemblies aí, né? Tá? Então, vamos ver agora se vai passar aí. Então, tem que ser 3 com sucesso, né? Então tá buildando, 3 sucessos. Ok. Cliente aqui nós já fechamos, né? A gente sabe que tem uma associação de cliente com endereço. Depois a gente volta aqui e dá uma trabalhada nele. Mas vamos fazer o seguinte, é possível também, pessoal, além de informar a associação entre cliente e contato, né? Eu posso fazer o inverso também aqui. Em contato eu posso dizer também que contato, né, tem um cliente com muitos, né? Quer dizer, contato, ele tem um cliente e o cliente tem muitos contatos. Eu posso dizer isso para ele aqui também. Então vamos fazer só para que vocês entendam, né? Porque aí vocês não caem nessa armadilha depois aí, quando visualizar isso em outro código aí, né? Alguma empresa que você entre aí, né? Então eu vou dizer que contato, no Model Builder, Entity, né, da minha entidade contato, ela tem o que? Então, contato, tem o que? Tem um, has one. Né? Então no outro nós utilizamos os has many. Aqui é o contrário, contato tem um cliente. Né? Olha que interessante. O contato tem um cliente. Olha só, é um cliente. Então vou até colocar com a letra C aqui. Aí você pode estar escolhendo da sua preferência. Eu disse que contato has one cliente. Tem um cliente. Realmente, contato tem um cliente. Só que cliente tem muitos contatos. Né? Então a gente tem que dizer isso para ele aí. Aí você vai ter um método chamado com muitos, with many. Então o cliente tem muitos contatos. Olha que interessante, a gente está fazendo o inverso aí, né? Tá. E aí, dessa associação, também tem has foreign key. Então ele tem a chave estrangeira. Has foreign key de quem? Que é cliente D. Associação, a chave estrangeira da associação, a gente sabe que é cliente ID. Né? Então não muda no que nós fizemos outra vez ali. Né? Que tem também a sua chave principal, has foreign key. Has principal key. Então ele tem a chave principal. Né? Que é cliente ID também. Né? Que seria a entidade principal aí. Tá? Ponto e vírgula. Então, se vocês observarem aqui, pessoal, é possível então você fazer dos dois lados aí, né? Então, no cliente, eu posso falar que cliente tem muitos contatos com um cliente, e é verdade, né? E vice-versa, né? Eu posso dizer aqui, ó, olhando aqui então para os dois aqui, eu posso dizer então que contato tem um cliente, você viu que eu posso fazer o inverso, né? Com muitos contatos. E aí tem a has foreign key client ID, que realmente tem a chave estrangeira é cliente ID, e a principal, ou seja, a entidade principal da associação, né, é o cliente. Por que que ela has principal key? Né? Por que essa palavra principal? Né? Se você observar, vamos pegar rapidinho aqui. Na associação entre cliente e contato, F12, ó, cliente
ele não é dependente diretamente de contato. O cliente não tem uma dependência com contato, ele tem a coleção de contato. Né? Como que eu sei que ele não tem uma dependência? O cliente não tem uma dependência de contato? Porque ele não tem uma chave estrangeira aqui de contato. Nem precisa. Né? Ele está agregado com o contato aqui, mas ele não tem uma dependência direta. Agora, contato, né? Se você observar contato, ele tem um cliente. Tá? Então, assim, quem que dessa associação entre contato e cliente, quem que é a entidade principal? A entidade principal é a entidade cliente, que é aquela que não depende, é ela que é a principal da associação ali. Tá? Então a gente vai entendendo isso um pouco melhor depois aí. Tá? Então por isso que tem REST Principal Key. Tá? Bom, vamos dar um build solution aí, ver se está tudo certo, não tem nada quebrado. Tá? Ok, passou, né? Sucesso. Nós temos o output aqui. E aí vamos aplicar essas alterações no nosso banco aí, né? Vamos jogar aqui um update database, porque até então não fizemos nenhuma alteração no nosso modelo, apenas adicionamos isso aqui no nosso Fluent API, né? No nosso contexto. Mas de qualquer forma, bora apagar de novo aqui essas migrations, tem até pra gente praticar. Então deletei as migrations, né? Pode estar fazendo isso aí, né, quando você achar necessário. Eu vou fazer para evitar qualquer erro que a gente possa ter aí. Então eu vou apagar o banco de novo, botão direito, tá? Lembrando que eu não preciso estar fazendo isso sempre, mas isso aqui é para a gente ganhar tempo aí, na verdade, para não ter nenhum problema, né? E aí como os comandos já estão todos registrados aqui com a setinha para cima, então eu vou dar um Add Migration novamente, deixa ele adicionar aí uma nova migração, deixa ele criar aí pra gente, né? Vamos ver se vai ter algum erro, né? Então criou a migração e vamos na setinha para cima, vamos mandar um update database de novo, vamos ver se vai passar aí, né? Então lembrando, processo de desenvolvimento, você está em solo aí, você não quer perder muito tempo revertendo migração, então vai lá, apaga banco, apaga os migrations e manda ver, ok, gente? O que importa é praticidade. Até chegar um ponto que a gente vai ter que fechar uma versão, aí a gente tem que melhorar isso aí, esse procedimento aí, né? Olha que legal, né? Acho que funcionou aí, bora ver lá no nosso banco. Vou mandar atualizar a databases, SGC, tables, né? Deixa ele expandir, tá aqui. Então ele seguiu, deixa eu ver se ele seguiu o que a gente pediu mesmo, né? Deixa eu ver se as colunas de clientes aqui, né? Deixa eu ver, ela não foi criada ainda, vou dar refresh, columns, então tá lá, varchar 11, varchar 200, o contato ID, cliente ID, beleza, e-mail varchar 100, varchar 200, telefone, legal, endereços columns também, referência, tá vendo que ela é nula, então não é obrigatório, né? Esse aqui já todos required, is required, né? Então, ou seja, todos obrigatórios, legal, lá, varchar, profissão, vamos ver se está tudo certo, se ele respeitou aí nossas configurações, varchar 10, 1000, not null, not null, not null, legal, bacana aí, né? Então, fizemos a nossa configuração aí, tá funcionando, né? Então tá aqui. Ótimo. Só que tem um detalhe, a gente vai ter que... Eu não estava querendo fazer isso, mas bora dar uma melhorada aqui agora. Vamos fazer a nossa última configuração para fechar essa aula aqui. Aí depois a gente melhora em classes específicas aqui. A gente vai então colocar só aqui configurações. Então vou colocar aqui região, né? Região configurações. De profissão cliente. Então vou dar um end region aqui. Vamos deixar explícito aquela associação de muitos para muitos lá. End region. Né? Então olhando aqui, vou dizer o seguinte, do meu model builder, você viu que é mais do mesmo, né, pessoal? Entidade, né, da entidade, né? Eu vou falar aqui da minha entidade profissão cliente, né, profissão cliente, né? Eu sei que profissão cliente, ela tem aqui, ponto, tem has one, então ela tem o que?
Eu vou colocar aqui PC de profissão cliente. A profissão cliente contém um cliente, né? Vamos começar por cliente aqui, né? Ok? Então ela tem um cliente, né? E o cliente com muitos, né? Então, with many, então com muitos clientes. Vou chamar só de C aqui, C de clientes, né? Desculpa, profissões clientes, né, gente? Né? Então é isso. E aí vamos colocar a chave estrangeira também, que a gente já é de prática. Tem has foreign key. Então a associação has foreign key. A associação desse pessoal é o que? Né? A gente sabe que é a de, vamos colocar aqui, cliente ID. Não é isso? Então, se você observar aqui lá em profissões clientes, bora ver aqui, ó, has one cliente. Vamos lá nele, vamos ver se é verdade. Então, profissão cliente tem um cliente. E has foreign key, ou seja, tem cliente ID. Né? Has foreign key. Has foreign cliente ID. Pô, legal. Só que a gente sabe também, lá em profissão cliente, a gente tem a chave primária. ID é primária. Então, vamos dar uma melhoradinha, né? Então, vamos dizer aqui antes dele também. Vamos pegar aqui, vou copiar esse aqui, então profissão cliente, então has, o que? Key. Qual que é a chave primária dele? A gente sabe, mas ele tem a chave primária ponto .id. Essa é a primária dele, mas vamos deixar explícito, né? Ok? Bom, profissão cliente também, se você observar, ele tem profissão e tem uma chave estrangeira de profissão que é a profissão ID. Bom, aí ficou fácil, né? Então, como eu já tenho essa configuração aqui, eu vou copiar, vou colar. Eu vou falar assim, olha, lá da minha entidade de profissão de cliente, ele tem uma profissão, né? Com muitas profissões clientes, né? E a chave estrangeira dessa associação, a gente sabe que é o profissão ID, que eu acabei de mostrar para vocês aí, profissão ID, né? Bora ver se é verdade. Então, profissão cliente tem uma profissão, has one profissão. Então, vamos lá. Profissão cliente tem uma profissão, né? E a chave estrangeira dessa associação é a profissão ID, né? Tá aqui. Salvo. Isso aí demanda um pouco de prática, vocês vão se acostumando, tá ok? Fiquem tranquilos aí, a gente vai sempre evoluindo, tá? Nesse sentido aí. Vamos então dar um update database aqui, né? Nesse caso, pessoal, realmente não fizemos alteração nenhuma aí, só fortalecemos aí, né? Deixamos explícito aí as informações aqui do nosso cliente API. Vamos ver se ele vai reclamar aí. Que eu preciso adicionar uma migração. Né? Ele falou que, ó, nenhuma migração foram aplicadas, o banco de dados já está atualizado, né? Bom, beleza, isso significa que a nossa configuração está batendo. Se tivesse algo errado aqui, ele ia reclamar. Tá? Falar, olha, o que você tem lá no banco não corresponde com isso que você colocou aqui. Tá? Bom, então, associações de muito para muitos configurada, de um para muitos, de muito para muitos. Aí a gente tem uma autoassociação, que é conhecido como autorrelacionamento. Vamos fechar com chave de ouro aqui. Então eu vou criar uma tabela, uma classe, uma classe chamada menu. Né? Isso aqui, essa classe aqui, pessoal, ela vai servir aí como apoio para a gente aí, tá? Para que a gente crie o menu do nosso sistema aí, tá? E é muito comum que o menu tem submenus, né? Então, esse submenu ele é encadeado, ele é recursivo. Eu vou colocar depois no diagrama para vocês, vai ficar mais fácil, tá?
Então deixa eu ver aqui a configuração que eu vou colocar para vocês, para facilitar aí. Então, aqui vamos lá, continuando, eu vou criar aqui uma propriedade. Essa propriedade ela é inteira, ela vai ser o ID da chave primária, né? Ela vai ter aí uma propriedade tipo string, vai ser o título do menu, né? Ele vai ter aqui uma outra propriedade do tipo inteiro, porém anulável. Esse anulável aí eu estou dizendo que essa associação é fraca, nós vamos falar no próximo vídeo. Ou seja, é uma associação que pode permitir nulos aqui, né? Então, só que ele vai se auto-associar. Então eu vou ter uma coleção, né? Opa, na verdade, primeiro aqui vai ser menu ID, né? Que vai ser a chave estrangeira, esse aqui, que é a chave estrangeira dele mesmo, né? E ele vai ter uma coleção, essa propriedade aqui, um iCollection, né? De quem? Dele mesmo, que é o menu, né? Que a gente vai chamar de submenu, tá? Submenu, ok? A chave estrangeira, então, dessa associação com o menu, veja que a classe menu está associada com ela mesma. Então, isso aqui é um autorrelacionamento. E a estrangeira dessa associação é o menu ID. Então, o menu ID é foreign key dela mesma, do ID aqui. A gente vai entender um pouco melhor aí. Vou salvar, né, dar um build aí. Um build da solução, né? Então, vamos no nosso contexto lá, enquanto ele vai buildando, e vamos deixar isso explícito lá no nosso contexto. Seguinte contexto, vamos colocar assim, configurações de menu. Então, vamos colocar um region, configurações, menu, end region. A gente vai construindo nossa aplicação e a gente vai ver depois esse menu prontinho lá, a gente vai usar o Bootstrap. Né? Bom, vamos lá. A gente então agora precisa configurar esse cara aí. Né? A configuração dele é relativamente simples, não tem muito mistério não. A gente vai dizer o seguinte para ele aqui, ó. A nossa entidade menu, então no Model Builder, né, da minha entidade menu, o menu tem muitos, então has many, né, tem muitos o quê? Submenu, né? Então sabemos que submenu é do mesmo tipo dele, né? E submenu, né, com apenas um menu. E aí que entra esse método, bem tranquilo aqui. Ó. Como temos apenas uma única propriedade, with one, você pode deixar ele dessa forma aqui. Ó. Né? Não precisa deixar, colocar nenhuma expressão lambda, aqui. Deixa eu dar uns enters aqui. Ó. Então estou dizendo que menu, a entidade menu tem muitos submenu, que é do mesmo tipo dele. E o submenu tem apenas um único menu. Né? Fechamos a associação aí dos dois lados. Porém, do que é de praxe aí, a gente sabe também que é bom colocar o has foreign key. Has foreign key. Has foreign key ele tem uma chave estrangeira dessa associação, que é o menu ID, né? A gente sabe disso lá. Menu ID. Né? Então, se você observar, né, é bem isso que está, né, descrito aí no nosso código. Né? E para fechar então essa configuração aí, galera, novamente eu vou deletar esses migrations. Você pode apagar a pasta mesmo, não tem problema. Deleta a pasta. Porque nós fizemos algumas configurações relevantes aqui, né? Quer dizer, nem tanto, né? Mas aí isso aqui eu estou fazendo de forma proposital mesmo. Então você sabe que você pode apagar o banco a hora que você achar melhor, né? Ganharmos tempo. E aí a gente já sabe que vai adicionar uma migração chamada inicial, né? E aí a gente vai dar um update database. Vejam que vai ficando um pouco mais simples à medida que você vai entendendo essas associações aí,
Isso vai demandar prática. Eu confesso para vocês que na primeira vez que eu fiz isso, tem um tempo atrás aí, eu senti um pouco de resistência, né? Mas aí, conforme a prática e o desenvolvimento, trabalhando em equipe, a gente tem que deixar isso aí de uma forma mais clara, né? Mais explícita no código aí, né? Então a gente ganha muito com isso aí, tá? Porque se algo der errado, ele vai reclamar, né? Ele não vai deixar passar, vai ficar errado a associação. A gente garante essa integridade aí. Ok? Vamos ver se deu tudo certo aí. Ele adicionou já a nossa migração, né? Criou o nosso menu. Então aqui, vou atualizar novamente. O que seria esse menu então na prática, né? Então, por exemplo, aqui no BD, SGC, quantas entidades nós já vimos? Só quero mostrar o menu. Então o menu aqui, botão direito, View Data. Então, por exemplo, eu tenho um menu que isso vai estar no nosso sistema lá. Então, o menu ID aqui, ele é anulável. Então, quando é o menu principal, no caso aqui, eu vou chamar de eletrônicos. Ó. Eletrônicos. Né? Então, de eletrônicos eu tenho o quê? Por exemplo, eu tenho jogos. Né? Então, quem que é jogos, por exemplo, eu vou colocar aqui jogos. Jogos é um submenu. Jogos é um submenu de eletrônicos. Né? Então, qual que é a chave primária de eletrônico? É 1. Então, eu vou falar para ele que meu menu ID é 1. Então, ele já sabe que jogos, o menu ID dele é 1. Então, a gente sabe que o pai dele é 1. Né? Então, por exemplo, o que mais que eu tenho de eletrônicos aqui? Jogos, né? TVs, né? Vou colocar TV, né? Aí, por exemplo, jogos. Aí eu tenho jogos para Xbox e para PlayStation, por exemplo. Então, vou colocar aqui jogos, Xbox. Pô, mas quem que é o pai dele, né? Quem que ele tem que se relacionar? É com a subcategoria jogos. Então, qual que é o ID dele? É 2. Ó, então, veja que é recursivo, eu vou encadeando. Né? Mesma coisa PlayStation. Então, eu tenho jogos para PlayStation, né? Station. Então, ou seja, é da categoria jogos. Né? Então, é 2. É 2. E, por sua vez, a categoria jogos, né, que é o código dele é 2, tem uma categoria principal que é 1, que é eletrônico. Ok, galera? Então a gente vai encadeando isso aí, vai ter sub de submenu, né? Ele é recursivo e a gente vai montando o nosso menu aqui. Só lembrando que quando o menu ID é nulo, é que ele é o principal. Tá? Então, por exemplo, tem o eletrônicos. Quem mais que a gente pode colocar aqui como menu principal aqui? Né? Por exemplo, livros. Né? Tem uma categoria principal, livros. Então, livros aqui, então, livro.NET Core. Né? 2. Então, a categoria dele é 6. Né? Então, o título do livro, né, como que eu sei que é um livro, porque ele tem essa categoria do .NET Core. Beleza, galera? Acho que ficou claro para vocês. A gente vai evoluindo com isso aí. Então, isso aqui chama-se autorrelacionamento. A gente tem uma associação entre ele mesmo. Aí nós vimos via código, então. Ok? Eu vou apagar esse banco novamente aqui já para preparar para a nossa próxima videoaula. A gente vai ter uma melhorada aqui. Então, botão direito aqui, eu dou um delete. Tá? Vou dar uma deletada nisso aqui. Vou então apagar a nossa migração. Apagar essa pasta migrations, vou dar um delete. E vou subir esse código fonte aqui no GitHub. Tá? Vocês podem estar pegando lá essa alteração aí no GitHub. Então, o que eu fiz desse código aqui? Ele adiciona configurações com o Fluent API para novas entidades. Né? 2 pontos. Quais são as novas entidades? Endereço, vírgula, menu, vírgula, profissão e profissão cliente. Né? Então eu vou comitar isso aqui e fazer um push automaticamente. Né? Vai subir lá para o GitHub lá. Beleza, galera? Então, próximo vídeo, vamos entender aqui as obrigatoriedades das associações e a organização dessas configurações. Grande abraço, até a próxima aula.